Olá, alunos da Faculdade de Suzano, da matéria de Direito Penal, Crimes contra a Pessoa. Estamos aqui em mais uma semana de distanciamento social, com mais um vídeo, desta vez para falarmos aí dos crimes contra a liberdade pessoal, certo? Então, nós vamos aí dar continuidade, né? Já falamos aí sobre os crimes contra a honra e agora vamos falar aí da parte final aí dos crimes contra a pessoa, certo? E os últimos artigos aí são os artigos 146, 147, 148 e 149 que nós vamos falar neste vídeo agora, tá? Então, o primeiro crime aí contra a liberdade de pessoa que nos interessa, que devemos estudar aí, é o crime de constrangimento ilegal, que ele é previsto lá no artigo 146 do nosso Código Penal, tá? Constrangimento ilegal, lá o artigo descreve o quê? Descreve o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, tá? Esse crime aí tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, certo? Ou multa, né? O que esse crime, o que esse artigo aí ele visa proteger? Qual é o objeto jurídico? Aqui ele visa proteger a liberdade de autodeterminação. E o que seria a liberdade de autodeterminação? Na verdade, aqui é a liberdade de escolha, né? A liberdade da pessoa escolher, de decidir o que ela quer ou não fazer, decidir como agir, decidir como proceder, tá legal? Quem pode ser o sujeito ativo desse delito? O sujeito ativo, como não trata de nenhuma condição especial, pode ser qualquer pessoa, né? Um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. E o sujeito passivo? Aqui, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, porém com uma condição: é indispensável que ela tenha uma capacidade de autodeterminação, né? Que ela tenha uma capacidade de decisão, que não seja uma pessoa aí que não entenda o que está acontecendo. Ela deve compreender a gravidade da situação, compreender o que está acontecendo e compreender o que essa escolha, o que essa decisão pode acarretar, tá? Então, a pessoa deve ter uma capacidade de autodeterminação para ser o sujeito passivo desse delito. Tipo objetivo. O que ele visa aqui? Qual é o tipo objetivo? O tipo objetivo aqui é o ato de constranger. E o que significa constranger? Isso significa forçar, coagir, obrigar a pessoa, obrigar uma determinada pessoa a tomar uma ação ou deixar de fazer uma ação, certo? E aí a gente pode incluir aí, ela pode, digamos assim, você pode obrigar essa pessoa a praticar uma determinada conduta ou obrigar a deixar de praticar uma conduta. Obrigar a praticar uma conduta, você pode obrigar essa pessoa a dirigir um veículo em alta velocidade. Ou obrigar a deixar de praticar uma conduta. Você pode obrigar uma pessoa, de repente um médico, pode obrigá-lo, impedi-lo aí, né, de prestar o socorro, proibi-lo de prestar um socorro a uma pessoa que está necessitada naquele momento, tá? Mediante o quê? Mediante a uma violência ou grave ameaça, tá? Ou qualquer outro meio aí que reduza a capacidade de resistir dessa pessoa do ofendido, né? Essa violência pode ser com uma arma, pode ser com uma ameaça aí, alguma forma de algum ato que impeça essa pessoa, que obrigue essa pessoa, ou você faz ou você vai sofrer um dano, tá? Ou essa pessoa tem uma atitude ou ela vai sofrer esse dano, tá legal? Então, isso significa constranger aí violenta mediante violência ou grave ameaça, tá? Elemento subjetivo do tipo: é necessário que haja o dolo, tá? É necessário que haja o dolo, que é necessário que a pessoa tenha consciência que ela está constrangendo, ela tem que ter esse intuito de constranger aí, com o intuito, claro, de forçar, de utilizar uma violência para isso. E a consumação? Quando vai se consumar esse crime? Vai ocorrer no momento em que a vítima deixou de fazer algo ou fez alguma coisa obrigada, tá? É esse o momento da consumação. Esse é um crime que é até fácil de ser compreendido, não tem nada muito difícil de se compreender aí nessa conduta, tá? E é claro, é admissível a tentativa, desde que, como pode ocorrer, a pessoa está sendo forçada a lá cometer um determinado ato.
Por exemplo, uma pessoa está sendo forçada a dirigir um veículo para fuga, né, para fugir aí da polícia, sendo forçada, ameaçada por outro com uma arma. E aí ela entra, o autor do crime entra, né, no veículo na hora, dá a ordem para essa pessoa dirigir o veículo, e nesse momento ele é impedido pela polícia, né, a polícia fecha o veículo, ou acontece alguma coisa, o carro não funciona, sei lá. Estamos aí diante de uma tentativa, tá? E aumento de pena. Então, aqui ele fala aí das causas de aumento de pena, certo? Então, aqui as penas aplicam-se cumulativamente em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou emprego de armas. Reparem numa coisa aqui. As penas aplicam-se cumulativamente. Ou seja, lembra lá no artigo, ele fala aqui de pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, né? No caso aqui dessa forma qualificada, tá? Na forma aqui no caso de aumento de pena, tem um fator interessante. Aqui sai a figura do ou e entra a figura cumulativa. Ou seja, nessa forma aqui de aumento de pena, ou seja, quando o crime é praticado por mais de 3 pessoas é o quê? 4 pessoas ou mais, né? Ou com emprego de armas de fogo, de armas aqui inclui arma de fogo, arma branca, qualquer tipo de arma, tá? Quando ocorre dessa forma, a pena vai ser aplicada cumulativamente. Então, além da pena de detenção, teremos a pena de multa também, né? E em dobro. Então, se a pena ela vai partir aqui, ela parte de 3 meses. Quando esse crime ocorre com mais de 3 pessoas, ela vai partir de 6 meses, tá? Vai partir de 6 meses quando ocorrer com emprego de arma, ou seja, arma de fogo ou uma arma branca, né? E aí ela vai ocorrer em dobro com a acumulação aí da pena de multa, tá? Então, além das penas aí combinadas, aplicam-se a pena correspondente à violência. Então, se houver uma lesão corporal, se houver um outro crime ali junto, a pessoa, além do constrangimento desse crime aqui, de constrangimento ilegal, ela vai responder também pelo crime, pela violência que ela cometeu, pela violência que ela praticou, tá? Não admite, o crime não vai, não tem aquele princípio da construção, o crime vai engolir o outro. Não, ela vai responder pelos crimes cumulativamente, tá? Não se compreende na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal ser justificada por iminente perigo de vida, tá? Então aqui se a pessoa tem um risco de vida aí muito grave, então se for uma intervenção médica ali, não há que se falar esse crime. Houve uma discussão recentemente aí na questão de testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová não admitem a doação de sangue, a transfusão de sangue, tá? Então, o que acontece? Em algumas situações aí, a família ela proíbe essa transfusão de sangue, mas houve situações já em que o médico agiu ali para evitar o óbito, né? Ele tomou uma atitude já e vai lá e aplica o sangue, realiza a transfusão de sangue para salvar a vida dessa vítima, dessa pessoa, né? E aí, ele cometeu o crime? Não cometeu o crime. Por quê? Tem uma causa aqui, uma condição especial que não há que se falar em crime, né? Tá? Então, nesses casos, não há que se falar em crime. E a outra, a coação exercida para impedir o suicídio. Então, quando a pessoa impede, a pessoa está livre, ela quer se matar. E vai ali alguém, o suicídio não é crime, né? Então, aí vai alguém e impede, o corpo de bombeiro, lá vai lá o bombeiro e pula ali de uma outra janela e resgata essa pessoa, não deixa que ela pule, tá? Ele cometeu um crime? Ele utilizou de violência para impedir que essa pessoa tomasse uma atitude, né? Fizesse algo, tá? Então, nesse caso aí, ele exerceu, teve uma coação ali, tá? Existe uma certa coação ali, tá? Então, nesse caso aí, não há que se falar em crime também, porque é para impedir o suicídio, tem essa cláusula excludente de licitude aí nesse tipo penal, tá bom? Certo? É um tipo penal tranquilo, é um crime que é até fácil de ser compreendido. Próximo crime aqui. O próximo crime que
precisamos estudar, que nós vamos falar hoje, é o crime de ameaça, né? O crime de ameaça, tá? Crime de ameaça já é um pouquinho mais famoso, já é um pouquinho mais conhecido, todo mundo já ouviu falar desse crime, né? Ele está previsto lá no artigo 147. O que ele diz? Qual é a redação desse artigo? Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Tá? Detenção, pena aí, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único, somente se procede mediante representação. Esse crime só vai ter prosseguimento aí se a vítima representar para que ele responda criminalmente, tá? Então é necessário que a vítima vá até a delegacia num prazo legal lá de até 6 meses e esclareça lá e represente, informe que ela tem interesse de ver o réu sendo processado, tá? Isso é o que se trata quando há de se falar mediante representação, tá? Qual que é o bem jurídico que se protege? É a liberdade psíquica que afeta quando uma pessoa sofre ameaça. Então, quando uma pessoa é ameaçada, ela tem a sua liberdade cerceada, né? Ela sente medo de sair ou de fazer alguma coisa, tá? Então, ela perde um pouco da sua liberdade, seja ela psíquica ou até mesmo a liberdade física, dependendo da situação. Se a ameaça for aí para ela deixar não sair para a rua, né? Não comparecer a algum local, tá legal? Então, é a liberdade pessoal aí também, a liberdade psíquica mais especificamente, certo? É o bem jurídico que se visa proteger. Sujeito ativo é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Da mesma forma, também qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, desde que seja capaz de compreender a ameaça, certo? Não adianta ameaçar uma pessoa que tem algum distúrbio mental que não compreende o que está sendo dito, tá? Então, somente se fala em crime de ameaça se a pessoa tiver capacidade de compreender essa ameaça. Tipo objetivo. A conduta é ameaçar, né? Então a conduta é ameaçar, cujo sentido é prometer o mal. Consiste em um dano físico, material ou moral, como matar, lesionar, destruir algum bem, estuprar ou divulgar segredo infamante, tá? Então a ameaça aqui ela pode tanto ser uma ameaça física, uma ameaça moral, né? E ela é bem amplo. Você pode ameaçar uma pessoa de várias formas possíveis. De repente essa ameaça pode acontecer com a divulgação de algum segredo, uma divulgação de uma foto constrangedora, né? Uma divulgação de algum sigilo, algum segredo que essa pessoa tem aí que possa lhe causar um mal perante a sociedade, né? Ou até mesmo essa ameaça pode ser física. Se a pessoa pode sofrer uma ameaça aí de vida, né? De morte, né? Com risco à vida, uma ameaça de uma lesão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então a ameaça ela pode ser interpretada de várias formas, certo? A ameaça é isso, é prometer o mal. Então qualquer conduta que prometa o mal, certo? Que coloque a pessoa numa situação de constrangê-la ao ponto dela evitar de ter alguma atitude por causa disso, aí estamos diante de uma ameaça, de um crime de ameaça, tá legal? Tipo subjetivo, aqui também é o dolo, tá? Aqui não há que se falar em crime culposo, certo? Aqui tem que haver o dolo, a pessoa tem que ter essa vontade de intimidar, né? Tem que ter essa vontade de intimidar, tá? Aqui é somente a vontade de intimidar, mesmo que a pessoa não tenha vontade de lesionar, de machucar. Ela pode ameaçar, mas de fato ela pode não ter essa real intenção de ameaçar, real intenção de machucar. Apenas o fato dela afirmar que vai causar o mal já está no crime, certo? Então ela fala, eu vou te matar, mesmo que ela não tenha essa intenção de matar de fato, mas ameaçou de uma forma firme, de uma forma que realmente convença a vítima, né? Com esse dolo de intimidar, com a vontade de intimidar, vontade de colocar medo, né? A pessoa estará cometendo esse delito. E quando vai se consumar esse crime? Ocorre quando a vítima toma conhecimento da ameaça. Então a vítima tomou conhecimento da ameaça, perfeito, tá? Não dá para se falar em ameaça verbal, em tentativa de ameaça verbal. Então a partir do momento que ela falou, já tomou conhecimento, acabou, já se consumou o crime. Mas
Mas pode acontecer aí, a doutrina ela fala que ela pode acontecer de forma escrita, né? E aí é a mesma forma, uma carta, um e-mail, né? Foi interceptado esse e-mail, essa mensagem, esse WhatsApp, foi interceptado antes de chegar à vítima, tá? Pode acontecer. É uma possibilidade pequena, mas isso pode acontecer, tá? Certo? O crime de ameaça também não tem nenhuma particularidade especial, é um crime tranquilo e fácil de ser compreendido, tá? Nosso próximo crime de hoje é o artigo 148, né? Que é o sequestro e cárcere privado, tá? O que ele diz lá? Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, tá? Ou cárcere privado. Reclusão de 1 a 3 anos. O que ele visa proteger aqui? O tipo de sequestro, né? O tipo de sequestro e cárcere privado tutela a liberdade física, né? Então aqui ele visa proteger a liberdade física, o direito de ir e vir da pessoa, o direito dela caminhar, dela andar, dela circular por aí, tá? Então é o que visa proteger esse tipo aqui, esse tipo penal, tá? Quem pode ser sujeito desse crime? Sujeito ativo também é qualquer pessoa, sujeito passivo também é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser vítima, qualquer pessoa pode ser autor desse crime. Aqui também inclui qualquer pessoa, é abrangente demais. Pode ser até uma pessoa que não tenha capacidade de compreender o que está acontecendo, né? Se ela foi impedida de ter a sua liberdade de ir e vir ali, foi forçada a isso de alguma forma, aí a gente está falando num crime de sequestro e cárcere privado, tá? Qual que é a conduta aqui, o tipo objetivo? A conduta é privar, no sentido de tolher, restringir a liberdade. Pode ser feita mediante detenção ou retenção. Qual que é a diferença? Detenção se dá com o deslocamento da vítima de um lugar para o outro, onde ficará com a liberdade privada. Como no caso de uma pessoa que está na rua e é levada em um veículo até determinado lugar. Então a detenção era um pouquinho menos abrangente, né? Um pouquinho mais curta. Já a retenção é a privação da liberdade da vítima, no lugar onde ela já se encontrava, como no exemplo o marido que priva a liberdade da esposa, impedindo-lhe de sair da própria casa, certo? Olha só. Então você quando impede a sua esposa aí, aquelas brigas de casal, a pessoa fala, você não vai sair, pega e tranca a chave, vira aquela barraco todo, que a gente já está acostumado a ver, né? Nesse caso aí estamos diante de um crime de cárcere privado, né? Crime de cárcere privado, tá? Tipo subjetivo aqui. Trata-se de crime doloso, que exige a vontade livre e consciente de privar a liberdade da vítima, tá? Então aqui a pessoa tem que ter esse intuito de privar a liberdade, impedir que essa pessoa circule, que essa pessoa ande, tá legal? Quando vai se consumar esse crime? Com a privação propriamente dita da liberdade, tá? Não tem muita dificuldade. Aqui, vamos lá. Aqui, a pena de reclusão é de reclusão de 2 a 5 anos, aqui é a figura qualificada, né? Esse crime será qualificado quando? Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, ou seja, se a vítima é filho, né? Se ele é filho, ascendente, se é pai, mãe, descendente, filho ou cônjuge, né? Cônjuge ou companheiro ou agente maior de 60 anos. Cônjuge, mulher, marido, esposa, companheiro aí, aquelas pessoas que não são casadas legalmente, mas têm união estável, né? Nesses casos aí, há que se falar em uma forma qualificada. Ou quando a vítima também é maior de 60 anos, tá? Temos uma forma qualificada. 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Então, se atentem aqui, tá? Se a pessoa está no hospital, e é impedida de sair, temos um crime de cárcere privado. Mesmo que o médico diga a ela, você não pode sair. Você está doente, você está com uma doença grave, você não pode sair, tá? Mas ele não pode tolher essa liberdade, ele não pode pegar e impedir que essa pessoa saia, certo? Então, nesses casos aí, a pessoa é livre, ela pode sair, ela pode se retirar do hospital se assim ela quiser, tá? Então, ele não pode impedir aí dela sair e deixar o hospital, senão estaremos diante de um crime. Outra
hipótese aqui, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Então, se essa privação aí, se for impedida, se essa vítima for impedida por mais de 15 dias de deixar a sua residência ou de impedida de sair de algum determinado local por mais de 15 dias, estaremos diante de um cárcere, de um crime qualificado, tá? Se o crime é praticado contra menor de 18 anos, aqui não fala apenas de filho, aqui ele fala menor de 18 anos, independente de relação de parentesco. E outra, se o crime é praticado com fins libidinosos, né? Esse caso aí é aquele caso que acontece muito, de vez em quando a gente vê algumas situações assim nos Estados Unidos, né? No Brasil, eu pelo menos de pronto não me recordo de nenhum caso assim. Mas nos Estados Unidos teve muitos crimes assim já, acontece bastante. Infelizmente a gente vê algumas, de vez em quando a gente vê aí notícia na TV de pessoas que acabam sequestrando mulheres, né? E ficam anos aí sequestrado com essa pessoa em um determinado cômodo da casa e durante esse período fica abusando sexualmente dessa vítima aí ao longo do tempo, né? Então aqui, nesse caso aqui, além de responder pelo crime de estupro, ela vai responder também nessa forma qualificada do cárcere privado, tá? Não quer dizer que ela vai responder somente pelo cárcere privado, ela vai responder pelos dois, pelo estupro e pelo cárcere privado. Aqui basta apenas a intenção de praticar para fins libidinosos, tá? Mesmo que ele não pratique, mesmo que alguma coisa ocorra que ele capturou, colocou no cárcere privado, mas foi descoberto, tá? Antes de ele ter alguma atitude, antes de iniciar algum ato sexual. Nesse caso, mesmo que ele não tenha algum ato sexual, estamos diante de uma figura qualificada, porque o que vale aqui é a intenção, tá? E aqui, parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou de natureza de detenção, grave sofrimento físico ou moral, reclusão de 2 a 8 anos. Então, se tiver qualquer tipo aqui de maus tratos, grave aqui sofrimento físico ou moral, tá? Então, temos uma forma qualificada também de 2 a 8 anos, é até um pouquinho mais grave, tá legal? Aqui nesse delito, não está escrito aqui, mas eu quero fazer uma observação. Não confundam esse delito de cárcere privado com a extorsão mediante sequestro, tá? São finalidades diferentes. Aquele sequestro que a gente está acostumado a falar e ouvir na mídia aí, que é a extorsão mediante sequestro, é diferente do cárcere privado, sequestro e cárcere privado, diferente desse artigo, do artigo 148, tá? É diferente. Quando falamos de sequestro, de extorsão mediante sequestro, é um crime contra o patrimônio. Vocês vão estudar depois no próximo semestre. Aqui a única intenção é impedir que essa pessoa se locomova, que essa pessoa saia, tá? No crime de extorsão mediante sequestro, lá o intuito do delito é extorquir alguém, é retirar obter alguma vantagem econômica. Então ali você sequestra para quê? Não para impedir que a pessoa circule, para que a pessoa ande. Você sequestra para conseguir cobrar pela liberdade dessa pessoa, tá? Para receber algum dinheiro para colocar essa pessoa em liberdade novamente. Tem essa pequena diferença que deve ser atentado. Se o fim aqui for econômico, se a ideia aqui for obter alguma vantagem econômica, aí não é o artigo 148. Desculpa, aí estamos falando de outro delito que é o sequestro, que é a extorsão mediante sequestro, que vocês vão estudar posteriormente, tá? Apenas para que fique claro a diferença de delitos, tá? Certo? Então, esse é o crime do artigo 148, tá? E agora nós vamos para o próximo crime, que é o último que nós vamos estudar hoje, tá? Que é a redução à condição análoga a de escravo. O artigo lá 149 é o crime previsto no artigo 149. O que ele fala? Reduzir alguém à condição análoga de escravo que, submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Se atentem aqui, esse é um crime muito famoso, né? É um crime muito famoso. Aqui em São Paulo nós temos muito desse crime
na região do Brás, né? Recentemente até mesmo teve uma prisão dessa em Itaquaquecetuba, né? Quando ocorre isso? Aquelas situações onde as pessoas são colocadas naquelas oficinas clandestinas de costura, né? Acontece com bolivianos aqui nessa região do Brás, na nossa região aqui em si, acontece bastante com bolivianos e outras nacionalidades que vêm ao Brasil aí, né, atrás de emprego, são contratados por essas oficinas de costura, e aí lá eles são impedidos de sair e muitas vezes são apreendidos aí os seus documentos, né? E aí criam-se situações em que a pessoa tem que trabalhar todos os dias, todas as horas, para pagar dívidas contraídas pelo próprio trabalho, ou seja, dívida contraída por alimentação ali no trabalho, por acomodações ali, como hospedagem, né, essas questões aí. Então, nesses casos, a pessoa acaba criando uma situação onde ela tem que trabalhar para pagar essas contas que são criadas pelo próprio empregador, digamos assim, né? E nesses casos ela não consegue deixar o trabalho, consegue sair, não consegue ter essa liberdade. Por quê? Ela tem que trabalhar para pagar a dívida que foi contraída ali. E não consegue. E no final do dia ela não ganha nada. Praticamente não ganha nada. Quando ganha, ganha muito pouco por esse trabalho. Muito abaixo dos pisos salariais aí. Tá? Acontece isso também em algumas zonas rurais. Mas aqui na nossa região a gente pode trazer para esse contexto das oficinas de costura. Tá? Então, na mesma pena incorre quem? Cerceia o uso ou de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Isso aqui pode acontecer em zonas rurais, né? Zonas rurais ou até mesmo em madeireiras que ficam muito distantes da cidade. Quando a gente fala muito distante, quer dizer assim, você tá lá, você coloca o cara para trabalhar, mas fala, você vai ter ônibus para voltar para casa uma vez por mês. Ou às vezes nem isso, né? Às vezes até em intervalos muito maiores, certo? E aí você impede que essa pessoa retorne à sua residência e fique lá sendo obrigado a trabalhar e às vezes até contraindo dívidas lá para ter que se alimentar, para ter que dormir, coisas assim, coisas do tipo, tá? Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local do trabalho. Ostensiva aqui não é a vigilância do superior hierárquico, né? Não é aquela câmera que acaba colocando. É algo um pouco mais rígido, né? É aquele famoso capataz que fica ali em cima obrigando a pessoa a trabalhar direto, né? E aí fica ofendendo ou até ameaçando se a pessoa não cumpre algumas determinadas metas aí, tá? Então uma vigilância um pouco mais ostensiva, quer dizer aí um pouco mais violenta também, certo? Tá? Ou você retém aí os seus documentos no local do trabalho. Você retém seus documentos aí, objetos pessoais do trabalhador, para que ele fique no local do trabalho. É o caso de reter passaporte, reter RG, até mesmo, de repente, uma carteira de trabalho que é retida ali para a pessoa não ir embora, tá? Nessas hipóteses, estamos falando aí da redução análoga à condição de escravidão, tá? A pena aumenta-se aqui quando o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, tá? Aqui o objeto jurídico é o quê? É a liberdade da pessoa em todas as suas formas de exteriorização, né? Então aqui a liberdade dela ir e vir, liberdade pessoal, liberdade psíquica, liberdade de pensamento, tudo mais. Tudo é meio abrangente ali nessa questão, né? Você acaba segurando, você acaba retendo aí todas as formas de liberdade da pessoa, nessa situação aqui específica, tá? Levando ela a uma condição análoga da escravidão. Quem pode praticar esse crime é qualquer pessoa e quem pode ser vítima desse crime também é qualquer pessoa. Tipo objetivo, aqui, reduzir a condição análoga, semelhante, é sujeitar a pessoa à condição semelhante, comparável, porque não existe situação jurídica de escravo no país, né? Somente o estado de fato semelhante àquele. Condição aqui de escravo é o quê? A condição deprimente, indigna, exploração ilegal e abusiva do trabalho humano. Estado de servidão, de submissão absoluta, tá? Caracteriza-se pelas condutas de submeter, fazer obedecer às ordens e vontade de outrem por coação física ou moral, a trabalhos forçados, contra a vontade ou jornada exaustiva. Ou sujeitar, obrigar, constranger a condições degradantes, alvitantes, humilhantes, ou ainda restringir, limitar, reduzir ou diminuir por qualquer meio, desde que apto ao fim que se destina
a locomoção, ato de andar ou transportar-se acrescido do elemento normativo em razão de dívida contraída. Então é isso. Tá? O tipo objetivo aqui é esse. Eu acho que está bem detalhado aqui, está bem explícito aqui, né? Então, você cria uma situação onde a pessoa é obrigada a trabalhar para você. Ela não tem esse direito, não consegue trabalhar para outra pessoa, não consegue ir embora, deixar o local de trabalho. Se você criar uma situação dessa, você está colocando a pessoa numa situação análoga à escravidão. Elemento subjetivo do tipo dolo. Não há que se falar em forma culposa. Somente o dolo aqui tem que ter o dolo de criar essa situação, de criar o domínio sobre as pessoas. E quando vai se consumar esse crime? Ocorre quando o sujeito reduz a vítima à condição análoga da de escravo por meio de alguma das formas previstas taxativamente na disposição. Então, criou essa situação, já consumou o crime. Tá lá, a pessoa começou o trabalho, criou, consumou o crime. Tentativa é admissível. É admissível. Admite-se a tentativa quando a pessoa tenta captar, né? Acontece quando a pessoa está lá tentando buscar pessoas para esse tipo de trabalho. Aí podemos falar de uma forma tentada. Tá? Certo? Aqui encerramos então o nosso conteúdo. Tá? Encerramos aqui no artigo 149. Encerramos aí o conteúdo de crimes contra a pessoa. Tá? Bom, na nossa prova eu vou cobrar até esse artigo. Na próxima semana aí, então, eu aconselho que os senhores revisem. Lembrando que nós teremos provas aí a partir da semana do dia 15, né? Entre o dia 15 e o dia 19 teremos a nossa prova. Semana que vem eu vou estar passando aí estarei passando aí, né, as orientações para a prova pelo portal AVA, tá legal? Então acompanhe as orientações aí, certo? Então é isso. Encerramos aqui, essa é a nossa última gravação, nosso último vídeo. E qualquer dúvida estou à disposição aí pelo e-mail, pelo portal AVA, né? Ou até mesmo pelo WhatsApp. Um forte abraço a todos, tá? Espero aí que no próximo semestre a gente possa ter superado esse momento que vivemos e estarmos de volta à nossa normalidade em nossa faculdade, tá bom? Forte abraço, até mais, estou à disposição caso precisem de alguma coisa.